Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila, sou nutricionista do Espaço Viver Bem da Unimed Uberlândia e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a importância da alimentação e da nutrição durante o período gestacional. Essa é uma fase muito conturbada, cheia de novidades, né? E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco de cuidar da nossa alimentação. Porém, é extremamente importante esse cuidado a fim de prevenir doenças advindas, né, da má alimentação, controlar o ganho de peso durante a gestação e também ajudar que o bebê tenha um desenvolvimento adequado a partir de uma boa alimentação. Vamos então começar a falar um pouco sobre como deve ser o ganho de peso durante o período gestacional. Há muitas dúvidas a respeito disso, né? Porém, pessoal, o ganho de peso ele pode ser de 5 até 18 quilos. E isso vai depender do estado nutricional pré-gestacional da mulher. Então, aquela mulher que estava abaixo do peso, ela pode ter um ganho de peso maior. E aquelas que estavam acima do peso ou obesas deve ter uma restrição maior do ganho de peso. Porém, o que vocês precisam saber é que neste momento nenhuma mulher, independente do estado nutricional, deve perder peso. Durante a gestação não é o momento para emagrecimento, é um momento que a gente precisa ter um ganho de peso adequado, né? Ter uma alimentação saudável a fim de manter uma gestação saudável, o bebê se desenvolver bem e assim ter muita saúde, tanto a mulher quanto o bebê. Uma questão muito importante do cuidado nutricional durante a gestação é prevenir aqueles sintomas comuns que são apresentados durante este período. Um dos principais e que a maioria das mulheres apresentam são as náuseas e os vômitos. Muito comum na primeira fase, ali nos primeiros 3 meses de gestação, por conta de alterações hormonais, o aumento da percepção dos odores, né, do cheiro, e isso faz com que a mulher fique mais sensível e com isso tenha esses sintomas. Existem algumas orientações que devem ser seguidas a fim de minimizar esses sintomas. Então, para você que está nessa fase e tem tido esses sintomas, o ideal é que você faça mais refeições ao longo do dia, né? Fracione as refeições em pequenos volumes, coma em um local tranquilo, arejado, sem odores muito fortes, busque preparar suas refeições com temperos mais amenos, não muito condimentados. Tudo isso vai contribuir para a redução desse sintoma. Um sintoma também muito comum, porém mais lá no final da gestação, é a azia. Isso acontece porque o útero vai crescer e vai pressionar o estômago, né? Com isso, há uma tendência a ter um retorno do conteúdo gástrico. E isso é comum. Para evitar isso, são as mesmas dicas. Fazer mais refeições ao longo do dia, porém em volumes menores. Evitar a ingestão de líquido junto com a refeição para não sobrecarregar o volume do estômago e sempre mastigar muito bem, né, os alimentos, comer com calma, com atenção. Outro sintoma comum é a constipação, né, o famoso intestino preso, que também acontece por conta das alterações hormonais. E para a gente melhorar isso é ter um consumo adequado de fibras insolúveis, que estão presentes nos vegetais, né, nas folhosos principalmente, na aveia, no feijão, e ter uma ingestão adequada de água. Quanto que a mulher precisa tomar de água, pessoal? É uma média de 35 ml por cada quilo de peso. Então você vai fazer a conta. Vamos supor que hoje você esteja pesando 70 quilos. Então você vai multiplicar o seu peso atual 70 por 35. O valor de resultado é o que é indicado de ingestão de água. Com isso, vai contribuir para a melhora do funcionamento intestinal e também para a redução do inchaço, que é outro sintoma muito comum. Para a questão do inchaço, além da ingestão de água adequada, é importante que você tenha uma alimentação mais pobre em sódio. Então, evitar alimentos industrializados, alimentos muito temperados com sal, então utilizar pouco sal nas preparações, a fim de minimizar a ocorrência desse inchaço.
De forma resumida, a gestante ela deve manter uma alimentação saudável, equilibrada, variada, colorida, né? Porque quanto mais colorida nossa alimentação, mais nutrientes a gente vai ter. E existem, pessoal, alguns alimentos que devem ser evitados durante o período gestacional, por conta de trazer riscos para o desenvolvimento do bebê e também por acarretar, por exemplo, um ganho de peso exagerado durante a gestação. E vocês sabem que o ganho de peso exagerado durante a gestação pode acarretar em um problema muito comum, que é o diabetes gestacional e que pode, inclusive, afetar o desenvolvimento do bebê. Então, dentre os alimentos que devem ser evitados neste período, estão os alimentos com muito açúcar, alimentos industrializados, como por exemplo os refrigerantes, os chás e o café, né, por conta de serem muito estimulantes. O chá, principalmente o de canela e o de cravo, porque eles aumentam a contração muscular e isso pode afetar ali na contração do útero. Então, esse tipo de chá, ele deve ser evitado durante todo o período gestacional, tá certo? Temos que tomar cuidado com o consumo de alimentos mal passados e crus, né? Vegetais só devem ser consumidos depois de higienizados adequadamente por conta do risco da toxoplasmose. A mulher, quando apresenta essa doença durante a gestação, pode afetar o desenvolvimento do bebê. Então, vou ensinar para vocês agora como deve ser feita a higienização dos vegetais a fim de evitar de ter essa intoxicação, né, alimentar e também evitar de ter esse problema com a toxoplasmose. Para você fazer a higienização dos vegetais, das frutas, você deve fazer uma pré-lavagem em água corrente, tirar toda a sujidade do alimento e depois preparar uma solução clorada, que a gente chama. Então, para cada 1 litro de água, você vai diluir 1 colher de sopa de água sanitária, o hipoclorito de sódio, ou o cloro para alimentos. Deixa o alimento ali, né, os vegetais, as frutas de remolho por cerca de 15 minutos e depois disso lava novamente em água corrente. Com isso, os seus alimentos já vão estar higienizados e aí você pode comer com tranquilidade. Tomar muito cuidado com a alimentação fora de casa, porque a gente não sabe como foi feita essa higienização, se foi feita de forma adequada ou não. Outro alimento que deve ser evitado são as comidas japonesas cruas. Muita gente acha que é por conta do risco de toxoplasmose, porém há um outro problema, que é a intoxicação por mercúrio, que pode afetar o desenvolvimento do bebê, tá? Então esse tipo de alimento também deve ser evitado, tomar muito cuidado com o consumo durante o período gestacional. Outro grande vilão durante a gestação e que as mulheres precisam tomar cuidado é o consumo de adoçantes. Então, muitas mulheres hoje têm o hábito de fazer o uso desse produto, porém, durante a gestação, por conta de falta de estudos a respeito do consumo desse produto, ele deve ser evitado. Então, se você faz o uso do adoçante ou você é uma gestante diabética e precisa fazer o uso dele, procure orientação médica ou do nutricionista, a fim de ele orientar o melhor produto, o melhor adoçante e a quantidade que você pode consumir, né, ao longo do dia para evitar problemas, tá? Adianto para vocês que os adoçantes à base de sacarina e de ciclamato são proibidos durante a gestação por conta do risco de afetar o desenvolvimento do bebê. Quero que a mensagem que fique para vocês é que tenham cuidado com a alimentação, busquem ter uma alimentação saudável, natural, equilibrada, a fim de manter a saúde durante esse período gestacional e também manter a saúde do bebê. E isso com certeza vai fazer com que vocês tenham uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila e com hábitos muito melhores. Obrigada!